Quando a Emily Dickinson morreu, lá para o final do século XIX, acho que a família e a sociedade assumiram o óbvio. Pois que ela era só mais uma reclusa melancólica, não é? Exato, uma mulher que, pronto, ou por fraqueza ou por doença, se tinha fechado ao mundo, no seu quarto. Alguém que raramente saía de casa. E era assim que haviam, claro. Mas a verdade é que quando a irmã abriu a porta desse quarto depois da morte dela, descobriu quase 1800 poemas meticulosamente guardados. Uau, 1800. Sim, poemas que, quer dizer, mais tarde mudaram a literatura mundial para sempre. Ou seja, ela não se estava a esconder da vida. Estava a criar a sua própria vida. Nem mais. Estava, na verdade, a construir um universo inteiro entre aquelas quatro paredes. E é exatamente esta mudança radical de perspectiva que vai guiar a nossa exploração de hoje. É um ponto de partida fantástico. Vamos desconstruir a psicologia das pessoas que nunca saem de casa, usando como base um ensaio em vídeo fascinante que estivemos a analisar. E essa história da Emily obriga-nos logo, à partida, a deitar fora os nossos preconceitos. Totalmente. Porque a tendência natural, quando olhamos para alguém em isolamento crónico, é tentar encontrar o defeito. Queremos logo diagnosticar o problema. E por um rótulo, claro. Mas a questão central que as nossas fontes levantam hoje não é porque é que estas pessoas não saem de casa. Qual é então? A pergunta que é muito mais incisiva é do que é que elas estão a fugir e o que é que estão a construir em alternativa. Que é uma abordagem completamente diferente. Completamente. E para quem nos ouve perceber este fenómeno, vamos ter de fazer uma viagem pela história, pela neurologia e até pelo planeamento urbano. Vamos lá desembrulhar isto então. Podemos começar pela perspectiva histórica. Porque a forma como olhamos para a solidão sofreu uma inversão gigante. Sem dúvida. Historicamente, o isolamento intencional não era visto como uma patologia. Era visto como algo, sagrado até. Sagrado, sim, ou no mínimo admirável. Temos o caso dos monges que se isolavam para atingir a iluminação, o exemplo clássico do Isaac Newton. Ah, a história da peste bubónica, certo? Exatamente. Quando a peste atingiu a Inglaterra, ele fugiu da Universidade de Cambridge e foi para a casa da família no campo, longe do barulho. E foi nessa bolha de solidão que ele inventou o cálculo matemático. Mas há um detalhe nas fontes que explica este misticismo do isolamento no passado. Que a sociedade era obrigatoriamente comunal. Ninguém sobrevivia sozinho, pois trabalhar a terra, proteger a aldeia, tudo dependia da tribo. Viver colado aos outros era o único mecanismo de sobrevivência. Ou seja, escolher o isolamento nessa altura era um ato de ruptura dramático. Quase violento contra a ordem natural, exigia uma força de vontade brutal, o que lhe dava esse tal estatuto sagrado. Mas hoje o cenário é o oposto. A solidão tornou-se o padrão. Os mosteiros deram lugar a milhões de estúdios minúsculos, onde as pessoas vivem empilhadas, mas totalmente sozinhas. E é aí que entram fenómenos extremos como os hikikomori no Japão. Indivíduos que rejeitam o mundo exterior durante meses, às vezes anos. Trancados no quarto. Sim. Muitas vezes na casa dos pais. Recebem as refeições por uma frincha na porta e mal interagem com a família. Espera, mas há algo que me faz confusão nisso. Nós somos primatas, não é? A nossa biologia foi desenhada para nos manter em grupo. O exílio significava a morte. Sim. Sim, ao longo de milhões de anos. Então como é que o nosso cérebro subitamente aceita isto não como condenação, mas como sobrevivência? Passámos de pessoas a pensar fora da caixa para milhões de pessoas presas dentro de caixas individuais. É uma ótima analogia. A contradição é que a nossa biologia não mudou, mas o ambiente sim. O ensaio sugere que pensemos na mente humana como um arquivista espetacular, Ok. mas que é um péssimo bibliotecário. Guarda todas as memórias de vergonha ou trauma como uma interação má que o caixa do supermercado, mas perde o contexto. Ah, ou seja, acumulou provas de que a rua é perigosa. Exatamente. O bibliotecário diria, foi só um dia mau daquela pessoa. Sem ele, o arquivo carimba aquilo com ameaça. E é aqui que entra a máquina de evitar. A neurologia da coisa. Tudo começa na amígdala. O alarme toca perante a ideia do exterior. A pessoa sente ansiedade, decide não ir à rua e sente um alívio imediato. E esse alívio liberta dopamina. Libertando dopamina, o cérebro recebe a mensagem: sobrevivemos. Fizeste bem, repete. Torna-se um reforço comportamental. Então, o nosso cérebro, que supostamente nos devia manter vivos e funcionais, está basicamente a hackear-se a si mesmo. É uma boa forma de pôr a coisa, porque é uma degradação do córtex pré-frontal, que é a zona responsável pela gratificação adiada.
Aquela voz que nos diz para ir ao ginásio mesmo quando chove. Essa mesma. O córtex enfraquece e a lógica dos benefícios a longo prazo é silenciada. Cria-se o ciclo vicioso da ansiedade e a evitação. As fontes dão um exemplo muito claro sobre isso, de um estudante universitário. Do aluno que falha a aula às 8 da manhã. Sim, falha a primeira aula por medo de o professor o repreender. O alívio leva a faltar à segunda, depois à terceira. E ao evitar o desconforto, ele cria o exato desfecho que temia, que é chumbar ao semestre. E de repente um medo banal evolui para uma ansiedade social grave. Mas, atenção, não podemos resumir tudo ao medo do mundo exterior. Há quem se isole e o problema não é o medo. É a exaustão. A exaustão da performance social. Isso liga-se àquela ideia da agorafobia ser mal compreendida, certo? Não é só o medo de espaços abertos, é o pânico de se sentir preso e impotente numa situação. Muitas vezes disputado por um divórcio ou perda de emprego, mas o que as fontes destacam aqui é o relógio interno. Ah, isso é fascinante. O limite de tempo que algumas pessoas sentem. Exato. Há pessoas que se sentem apenas convidadas no mundo exterior. Há um limite de tempo. Quando expira, a energia desaparece. Porque estar lá fora exige um guião, não é? Como numa peça de teatro. O Carl Jung falava da persona, a máscara que usamos para impressionar os outros e esconder o nosso verdadeiro eu. Responder estou ótimo à máquina do café quando, na verdade, estamos péssimos. Imagina o que é para pessoas altamente autoconscientes. Elas sentem que atuar de forma inautêntica drena toda a energia. Gastam 3 horas de energia para fingir ser normais durante 1 hora. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. A sociedade olha para isto e diz, é fraqueza. Mas temos casos nos documentos que mostram o oposto. O caso do chefe da máfia siciliana. Sim, o Bernardo Provenzano, o fantasma, novamente, não estamos a endossar o que ele fez, de todo, estamos apenas a relatar a análise da fonte. Mas ele comandou um império criminal de 93 a 2006, em total isolamento. Só comunicava por pequenos bilhetes de papel, os pizzini. O que prova que estar isolado não significa, de todo, falta de influência ou outro poder sobre o mundo. E tens o caso da Lady Gaga, ou melhor, da Stephanie Germanotta na altura. Aquele grupo de Facebook terrível. Sim, os colegas criaram um grupo chamado Stephanie Germanotta Nunca Serás Famosa. Ela sofreu um bullying brutal. Qual foi a reação? Isolou-se para se focar na arte dela. E sobreviveu para se tornar a Lady Gaga. Então, se calhar, a sociedade rotula isto como um transtorno psicológico, mas para muitas destas pessoas é uma postura altamente filosófica. É uma recusa em viver uma farsa tribal. Estaremos a patologizar a autenticidade? É a grande pergunta. É uma pergunta pesada. Mas até agora falámos muito do indivíduo, da mente e o mundo lá fora. O problema estrutural. Sim, porque se milhões de pessoas estão a escolher ficar em casa, o mundo físico que construímos tem de ter alguma culpa, não? E tem. A análise aponta que a pandemia de Covid não criou isto. Apenas serviu de espelho para mostrar o quão fragmentado o mundo já estava. O teletrabalho já estava aí, o streaming substituiu o cinema, as entregas ao domicílio fecharam o ciclo. A hostilidade da vida adulta é brutal. Na faculdade tens uma mistura fluida entre educação e socialização. Fora dela, É um choque de realidade. E as fontes falam do desaparecimento do terceiro espaço. isso é crucial. O terceiro espaço é aquele espaço neutro, que não é a casa nem o trabalho. Onde não tem expressão. Pois, mas olha para os Estados Unidos ou o Canadá. Cidades dependentes do carro, bancos de jardim desenhados para serem desconfortáveis, Ah, sim. A arquitetura hostil. bibliotecas sem financiamento, os condomínios têm os únicos espaços de lazer, mas ninguém os usa porque estão demasiado ocupados a trabalhar para pagar esse condomínio. É deprimente. Mas o ensaio faz um contraste com a Europa, não é? Sim, na Europa ainda tens cidades caminháveis, transportes eficientes, parques públicos, cafés centenários. Se perderes um autocarro, não é o fim do mundo. Não entras em pânico porque vem outra a subir. E na Ásia? Na Ásia, eles têm infraestruturas espetaculares, mas a pressão social para exibir sucesso no espaço público é tão brutal que anula qualquer relaxamento. Ou seja, estar na rua é estar constantemente a ser avaliado. O que explica o surgimento daquele grupo, os NEET. Jovens que não estudam, não trabalham, nem recebem formação. É o oposto exato da hustle culture. Mas não é só desistir por preguiça, pois não? Não de todo. É uma percepção racional de que o rácio de risco e recompensa do mundo moderno já não compensa. Retiram-se do jogo. Mas isso tem um custo invisível, como os documentos exploram. A deterioração física, sim, mas principalmente temporal. O mundo encolhe para o triângulo. Cama, secretária, porta. O tempo perde o sentido porque não tens a rotina da rua.
É um paradoxo distópico. Construímos as infraestruturas mais conectadas da história, mas elas funcionam de uma forma que praticamente penaliza quem tenta interagir genuinamente sem uma agenda. E é por isso que, perante a morte desse espaço físico, as pessoas encontraram uma alternativa: o refúgio digital. E lá vem o estigma. Assume-se logo que a internet é uma fuga à conexão verdadeira. O que as fontes demonstram é que, para gerações inteiras, é o primeiro e único caminho para encontrar essa conexão. O exemplo das comunidades de nicho. Achei imensa piada aquilo do fórum de Antalho de Madeira no Discord. É um ótimo exemplo. Para quem tem ansiedade paralisante, estas plataformas são um verdadeiro campo de treino social. Podes praticar ser humano sem as consequências imediatas de alguém olhar de lado para ti na rua. Tens controlo, podes ter um papel na comunidade, portanto, quem está isolado não está a escolher entre o mundo real e o mundo falso. Estão a escolher entre um mundo físico que lhes exige uma performance exaustiva e um isolamento que, graças ao digital, lhes dá independência e ligação nos termos deles. O que nos remete diretamente para a Emily Dickinson. Exato. Tal como o quarto dela se tornou um observatório gigante e o solo fértil para aquelas ideias todas. Quem consegue transformar o isolamento num plano superior de vida interna desenvolve uma paz muito especial. Quando o ruído desaparece, ouves a tua própria voz. E isso é uma perspectiva lindíssima para quem nos ouve. No fundo, significa que a verdadeira tragédia não é ficar em casa. A tragédia é quando a sociedade não nos deixa ter a nossa própria versão de sucesso. É o peso de forçar toda a gente a ter o mesmo comportamento. Forçando as pessoas a estarem no centro das atenções, quando muitas seriam incrivelmente mais felizes e brilhantes se as deixassem ser apenas observadores silenciosos. Para resumirmos o que aprendemos com estas fontes, o isolamento crónico não é preto no branco, é a convergência de vários fatores. Neurológicos, sociais. Sim, é um mecanismo neurológico que silencia objetivos a longo prazo, mas é também uma fuga legítima à exaustão da performance social. Juntando a erosão das infraestruturas públicas. E o encontro com o mundo digital como o espaço mais autêntico para muitos. Perceber quem nunca sai de casa exige muita empatia. É preciso perceber a hostilidade e o cansaço que essas pessoas sentem do lado de fora da porta. É uma grande lição de empatia. E, para fechar esta nossa exploração de hoje, queria deixar uma pequena provocação a quem está a acompanhar-nos. Força? Se o mundo físico lá fora continuar nesta trajetória, a ficar cada vez mais caro, mais hostil e a exigir mais performance exaustiva, enquanto o mundo digital se torna o nosso refúgio mais customizável, Uma evolução lógica. será que num futuro próximo, sair de casa sem um motivo muito forte vai ser visto como uma atitude bizarra? E o isolamento voluntário passará a ser celebrado como um novo padrão normal de vida humana? Fica a reflexão.